Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre ser real. Um assunto interessante, né, a ser abordado. Eu sempre fui uma pessoa muito sincera. Já vou abrir aqui um parênteses para deixar claro. Uma coisa é ser sincero, outra coisa é ser sem noção. Eu não estou aqui falando sobre ser sem noção, mas estou falando aqui sobre ser uma pessoa sincera. E isso sempre foi algo que eu gostei em mim. Só que de um tempo pra cá, eu comecei a me perguntar se ser assim realmente era bom. E comecei a querer anular eu mesma, por conta dessa sinceridade que eu carrego dentro de mim. Bom, ser real, na verdade, não era pra assustar, era pra atrair pessoas, né? Uma vez eu conversando com uma certa pessoa, que eu sou assim, uma pessoa muito sincera, e eu não sou do tipo de pessoa que eu falo o que querem ouvir, mas eu falo de acordo com o que eu penso. Se vierem me pedir alguma opinião, eu não vou responder o que a pessoa quer ouvir, mas eu vou responder o que eu acredito, entendeu? Que seja melhor para aquela situação. E aí eu tava falando isso pra ela, e ela disse que já tinha percebido que meu jeito era assim, e ela disse que o jeito dela é diferente, né? Que ela prefere evitar discussões. Então, às vezes, mesmo não concordando com o que a pessoa tá falando, ela acaba concordando para evitar um problema. E eu não concordo de nenhuma maneira com isso. Porque eu sempre gosto de levar para o contexto bíblico as coisas. Sempre eu lembro de algum versículo bíblico quando eu tô falando alguma coisa. Glória a Deus por isso, né? E a Bíblia diz assim: ame o próximo como a ti mesmo. E quem ama o próximo como ama a si mesmo, ele não vai fazer com o outro aquilo que ele não quer que o outro faça com ele. Então, eu odeio quando eu estou em uma discussão e aí eu falo o que eu penso e a pessoa, cansada de debater, vira e fala assim: tá bom, você tá certa. E eu fico indignada, eu falo: não precisa concordar comigo só porque eu tô falando, né? Se você não acha que eu tô certa, não precisa concordar comigo, mantenha a sua palavra. Mas para evitar a discussão, vamos parar por aqui, entendeu? Eu prefiro isso. Se os pensamentos não estão batendo, cada um pensa de uma forma para evitar a briga, é melhor falar: olha, já que a gente não concorda com a mesma coisa, já que a gente não pensa da mesma forma, vamos deixar esse assunto morrer por aqui. Eu prefiro isso do que a pessoa concordar comigo e eu também não vou concordar com a pessoa só para agradar ela. Ponto final. Então, quando ela me disse isso, eu fiquei assim, né? Ah, cada um é cada um. E ok. E eu observo as pessoas também, a reação das pessoas na rede social, né? Que quando somos muito sinceros com relação a algum assunto, parece que afastamos as pessoas, né? E na internet já é difícil a gente ser real, né? Infelizmente, na internet a gente vê muitos personagens e às vezes, infelizmente, até nós mesmos acabamos nos tornando personagens também, né? Eu sou muito paranoica às vezes, eu acho. Em qual sentido que eu falo que eu sou paranoica? Às vezes eu tiro uma foto, aí dá vontade de postar. Aí vem na minha cabeça aquilo: você tá postando porque você quer postar pra salvar, arquivar aquela foto e você depois ir lá olhar, ou você tá postando simplesmente pra escancarar o que você ganhou, o que você tá fazendo? Vocês entendem o que eu tô falando? Né? Porque tudo isso faz sentido, tudo isso é importante, né? Não é sobre aquilo que a gente está fazendo, mas é a intenção por trás. A intenção faz total diferença. É igual quando às vezes eu ganho um presente. Eu fico lutando contra mim mesma. Eu posto, não posto, posto, não posto. E eu fico assim: será que se eu postar, será que eu tô postando isso para os outros verem o que eu tô ganhando? Ou eu realmente estou postando porque eu tô feliz e quero compartilhar esse momento? Porque tem diferença quando a gente tá feliz e quer compartilhar um momento, ou a gente tá postando para as outras pessoas verem que a gente tá ganhando presente, para as pessoas verem que a gente tá num momento feliz. A Kine, ela tem 2 canais aqui no YouTube. E eu gosto muito de acompanhar o Guri de Negócios, que é um canal que ela criou há pouco tempo, esse ano mesmo, para falar sobre, né, negócios. E há pouco tempo ela postou um vídeo onde ela falou sobre isso. E ela começou a se sentir mal todas as vezes que ela compartilhava alguma coisa na internet, porque ela tava vendo que ela não tava compartilhando porque ela tava feliz. Ela tava compartilhando simplesmente pra, tipo, que tapar o buraco da tristeza ou do problema que ela tava vivendo naquele determinado momento. E muitas das vezes na internet existe isso. A gente vê foto, né? Não vê o que a pessoa realmente está vivendo.
quantas pessoas, né, quantos casais, famílias a gente vê na internet. Eu já vi vários casais na internet postando foto lindamente, que dá até, tipo assim, inveja, vamos assim dizer. Essa palavra não é legal, mas é aquele casal que você olha e fala assim, nossa, que casal que inspira. Depois de pouco tempo, divorciar, separar, entendeu? E aí você fica assim, nossa, mas parecia que se amava tanto, o que aconteceu? Porque não vivemos com as pessoas, nós vemos aquilo que elas querem compartilhar. Então é sobre isso que eu tô falando, sobre ser real, sobre não viver de aparência, mas sermos quem somos de verdade. E quem quiser gostar da gente, amém. Quem não quiser gostar, amém também. Não estou dizendo aqui que a gente tem que usar a internet para lavar roupa ou para postar a nossa vida toda, até porque eu não concordo com isso. Eu sou uma pessoa muito reservada. Quando eu tentei mesmo ser blogueira, eu tive muita dificuldade, porque eu não era aquela pessoa que acordava e ao invés de dar bom dia para minha filha, para o meu esposo, eu tinha que dar bom dia primeiro para pro público do Instagram. Eu falava, não, isso não faz sentido pra mim. E não fazia sentido. Então eu decidi que para ser blogueira eu não tinha que mostrar o meu dia todo para as pessoas. Eu tinha que compartilhar na internet aquilo que eu achava que fazia sentido e aquilo que eu ficava confortável em compartilhar. Então, é sobre isso, gente, sobre ser real, independente do ambiente que nós estivermos. E hoje, quando eu estava lendo o livro de Provérbios, isso veio também ao meu coração. E eu vou compartilhar com vocês o versículo para que vocês compreendam um pouco. Em Provérbios 12, versículo 9, diz assim: melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Em qual sentido é melhor não ser ninguém? É melhor ser uma pessoa comum, que não é conhecida por todos, mas tem pessoas por perto que o sirva, que o ame, né? Do que ser uma pessoa que todos conhecem, que na rede social tem, né? Trazendo pro dia de hoje, que na rede social tem milhares de seguidores, mas quando ela está sozinha, ela se sente abandonada, solitária. Por quê? Anda com todo mundo, mas no final não tem ninguém que realmente esteja ali ao lado dele, dela, porque vive numa vida de ilusão, de mentira. Na rede social é feliz, posta fotos feliz, malha, come comidas maravilhosas, está sempre em lugares maravilhosos, mas quando tá sozinho, a comida que tem às vezes não tem tanto sabor, porque não tem com quem compartilhar, não tem uma pessoa para estar ali com ela. E mesmo que tenha, às vezes a pessoa não seja realmente amiga de verdade, às vezes tem um vazio dentro do coração que ninguém pode preencher. Então é sobre isso, sobre não sermos pessoas de mentira, mas sermos pessoas de verdade. Não é sobre estar na rede social e postar fotos lindas, maravilhosas. É sobre realmente o que você está postando, é o que você está vivendo. A felicidade que você está demonstrando ali naquela foto, naquele exato momento, é a felicidade que você está sentindo. Porque se não for, de que vale a pena? As pessoas estão vendo você feliz, mas você está vivendo a felicidade que você está demonstrando para as pessoas? Isso é o que realmente faz a diferença. Porque forçar a barra é muito cansativo. Ser uma pessoa de mentira é muito cansativo. Sabe? Você colocar uma máscara todos os dias na rede social, ser alguém. Ai, bom dia, tudo bem? Hoje meu dia tá tudo maravilhoso. Aí quando a câmera desliga, aquela tristeza toma de conta. Se sente vazio, solitário o tempo todo. Isso não, eu acho que não traz satisfação e nem felicidade alguma. Então, eu quero ser um tipo de influenciadora ou blogueira. Eu quero ser uma pessoa que é feliz, não só nas câmeras, mas é feliz na vida, que sabe ser grato pelo que tem e não tem vergonha daquilo, né? Viver realmente a verdade e não de mentira. Gente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu quero saber de vocês. Se vocês já se pegaram pensando nesse assunto, o que vocês sentiram? O que vocês pensam com relação a isso? Eu quero muito que vocês compartilhem comigo aqui sobre esse assunto. Confesso que eu fiquei bastante nervosa, mas eu compartilhei com vocês a minha realidade, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. Pode ter sido assim um pouco confuso, mas eu tento melhorar no próximo vídeo. E é isso, gente. Já quero agradecer por vocês que ficaram aqui até este momento. Quero dizer que no próximo vídeo eu vou trazer um pouco mais um complemento sobre isso, porque tinha mais coisa pra falar, só que eu quero focar mais no ser real. E aí a gente vai abrangendo mais esses assuntos nos próximos vídeos, porque
Para falar sobre ser real, tem muito mais coisas aqui que eu poderia agregar. Um deles seria a comparação, que faz a gente sofrer muito também. Eu falo a gente porque eu já passei por isso. E eu venço isso diariamente. Não vou falar passei como se fosse o passado. De vez em quando a comparação ela é presente aqui dentro de mim. Mas eu tento vencer ela constantemente. Então é também um assunto que eu pretendo abordar aqui nos próximos vídeos, em um dos próximos vídeos. E é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Se vocês gostaram, já deixa o like. E se não é inscrito no canal, já se inscreva, tá bom? Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!